Doutora Lígia, é um prazer estar aqui com você hoje. Eu queria dizer que você, desde a época de escola, me inspira. É um grande exemplo de mulher, de pesquisadora, de cientista. E aqui hoje é uma alegria para nós poder conversar com você e tirar todas as nossas dúvidas sobre ciência e o coronavírus, nesse momento tão especial e delicado, né, que a nossa sociedade está passando. Talvez um dos grandes, com certeza dos maiores desafios dos últimos tempos. Olha, super obrigada pelo convite e para mim é muito emocionante ver alunos que a gente se conheceu, você estava lá no Bandeirantes ainda, ver, 15 anos. enfim, pessoas e seguindo uma carreira tão bacana na área médica. Então, enfim, é emocionante para mim também. Com certeza, doutora Lígia, você foi uma pessoa muito inspiradora, viu? Muito obrigada por conversar aqui conosco e por transmitir o seu conhecimento aqui pra gente. Eu queria que você comentasse um pouco de você, como que é o seu trabalho, como que é a sua rotina como cientista, como pesquisadora, e se nesse momento de agora teve alguma mudança. Olha, a rotina do pesquisador, a gente fica tentando entender como a natureza funciona, né? No meu caso, eu estou tentando entender como é que um ser humano sai de uma célula que nós todos já fomos, pensa nisso, né? E como é que essa célula consegue virar uma pessoa? E essa pessoa funciona, né? Como é que essa célula sabe como fazer isso, como se multiplicar, e de repente algumas viram coração, neurônio, osso e assim por diante. E essa célula sabe fazer isso porque ela segue uma série de instruções que estão ali no núcleo dela, que é o genoma dela, o nosso DNA. Então, assim, o meu foco de pesquisa é entender os nossos genes e como é que esse conjunto de instruções, esse conjunto de genes do nosso genoma fazem uma célula virar uma pessoa e essa pessoa funcionar pelo resto da vida. Enfim, então o cientista tem uma coisa muito legal da gente poder ir atrás das nossas curiosidades. Essa é a parte romântica. O dia a dia é que a gente passa um tempão tentando achar verba para pesquisa, fazendo uma porção de experimentos que não dão certo, e quando dão certo a gente comemora muito, formando novos pesquisadores, isso é uma coisa fundamental, né, para você ter um efeito multiplicador. Enfim, então a rotina é essa, dando aula, tentando atrair as novas gerações para virem pesquisar também com a gente, ou pelo menos seguir uma carreira nas áreas biomédicas. Então, enfim, é isso. E dentro da sua linha de pesquisa, tem alguma coisa que nesse momento da pandemia é possível contribuir, que você tenha dedicado a essa parte, agora essa questão que nós estamos vivendo? Tem sim. O meu laboratório, a gente tem duas grandes áreas de pesquisa. Uma é de células-tronco. Então, as células-tronco são essas células coringas, células que podem virar diferentes tecidos do nosso organismo, e a gente produz essas células lá no laboratório, para pesquisa e para também para fornecer para outros grupos que queiram desenvolver alguma terapia com essas células. E aí, o que a gente está fazendo agora com as nossas células é transformando elas em células de pulmão para outros grupos na USP buscarem drogas, novos medicamentos que previnam a infecção pelo coronavírus. Então, eles vão usar as nossas células, que a gente produz a partir das células-tronco, células de pulmão, infectam elas com vírus e aí testam milhares de diferentes compostos para ver qual deles previne a infecção pelo vírus, né? Então, a gente está gerando célula do pulmão e célula de coração também. A gente já conseguiu fazer com que o vírus infectasse essas nossas células de coração. Então, pode ser um modelo que ajude aí no desenvolvimento, na identificação de novos fármacos. A outra grande área do nosso laboratório é a história de entender o genoma do brasileiro, né? Então, a gente, em dezembro, lançou um grande projeto, o Projeto DNA do Brasil,
para sequenciar o genoma de milhares de brasileiros e a gente conhecer a nossa genética, essa nossa mistura genética. E agora a gente vai usar esse conhecimento para sequenciar o genoma de pessoas que tiveram a Covid e tiveram uma doença muito leve e aquelas que tiveram uma doença muito grave. Porque esse é um dos mistérios dessa doença, é isso, né? Tem gente que nem percebe quando vê já teve a doença. E tem pessoas que morrem, tem muita gente que morre, né? Exatamente uma das perguntas que a gente tinha. E aí tem, claro, tem uma porção de fatores que vão influenciar isso. O estado de saúde daquela pessoa, enfim, a idade. A gente está identificando várias, mas uma delas a gente acredita que é a genética daquela pessoa. Da mesma forma que a gente tem variantes do nosso genoma que fazem você ter maior predisposição, por exemplo, sei lá, a hipertensão, ou uma predisposição a desenvolver um diabetes, você pode ter variantes genéticas que, na presença daquele vírus, façam você ter uma doença mais grave ou mais leve. Então, a gente está pegando esses genomas que a gente ia sequenciar da população geral e redirecionando isso para sequenciar desses pacientes com doença grave e com doença leve do Covid, né? E para tentar achar as diferenças genéticas entre esses dois grupos. Exatamente, essa pergunta. Levar a gente a entender melhor, né, esse mistério dessa doença. Claro que a gente vê até pessoas jovens, né, evoluindo de maneiras diferentes. Exatamente. Algumas nem percebem, mal sabem que tem a doença, e outras, mesmo que não tenham nenhum fator de risco, evoluem de maneira grave, ficam internados. Então, exatamente. Muito legal esse trabalho. A nossa hipótese é que seja alguma diferença genética entre essas pessoas. E se a gente consegue descobrir isso, é pista para a gente... Primeiro, a gente poderia até identificar aquelas pessoas que estão com risco maior, apesar de ser jovem, tem um maior risco por causa da genética. E isso pode levar a gente a entender melhor a biologia também do vírus, de como ele interage com a gente. E entendendo isso, a gente pode tentar desenvolver tratamentos ou vacinas mais eficazes. Ótimo. E de que maneira a ciência, os estudos científicos conseguem nos ajudar a compreender a doença, compreender a maneira como ela se espalha, como que ela afeta as pessoas? Quem são os cientistas que trabalham na pandemia? São médicos? São aqueles que estão só no laboratório? Quem são eles? É um exército. Você tem uma turma muito importante, que são os epidemiologistas, que são pessoas, em geral são médicos com uma formação para entender o desenvolvimento e a manifestação dessas doenças em grandes populações. E aí essa turma se junta com os matemáticos também para fazer esses modelos de como é que aquela doença está se espalhando numa população. Então, você tem epidemiologista, você tem matemático, você tem estatístico, você tem a turma da genética, o pessoal da biologia molecular, virologistas, enfim, várias áreas do conhecimento têm que se juntar e unir forças para cada uma dar a sua contribuição e a gente enfrentar os diferentes aspectos dessa doença, né? Mesmo essa forma, essa história do isolamento, essa política de isolamento, ela foi feita a partir de modelos matemáticos, né? Que demonstravam lá que as pessoas estando isoladas, não circulando, você tinha uma curva de infecção mais lenta. Então, isso tudo é baseado em ciência, isso tudo é baseado em dados, em modelagens, né? Desde essas políticas até o pessoal que está tentando achar a vacina ou novos medicamentos, enfim. Então, é muita gente. É um exército mesmo, né? Por isso fica aqui a nossa mensagem também de pedir para as pessoas, para, se possível, ficarem em casa, saírem só se for necessário, se saírem, usarem as máscaras também. Doutora Lígia, veio uma pergunta aqui perguntando se o mundo investirá mais em ciência após a pandemia? Eu espero que sim. Eu espero que
esse seja uma lição amarga, né? Que o mundo, enfim, que pelo menos o Brasil tá tomando agora, de ver o valor da ciência, né? Então, a ciência aqui no país é uma coisa que não é valorizada, né? O governo, quando quer promover crescimento econômico, ele diminui o imposto da linha branca, em vez de investir em ciência, e essa ciência vai gerar inovação, e a inovação vai fazer a indústria crescer, a indústria nacional e tal. Isso não é feito. E aí, quando surge uma história como essas, né, todo mundo percebe assim, agudamente o valor da ciência. Quer dizer, quase todo mundo. Né? Então, você tem que se voltar aos cientistas das diferentes áreas para resolver isso. O que eu acho que pode acontecer no mundo como um todo são esforços internacionais para a gente se proteger para as próximas, né? Isso aconteceu dessa vez, será que vai surgir mais um vírus de algum outro canto aí? E o que a gente está vendo nessa pandemia é uma capacidade de interação de vários países e instituições não governamentais, por exemplo, a Fundação Bill e Melinda Gates está fomentando, botando uma verba enorme na construção já de fábricas de vacinas. Eles nem sabem qual vai dar certo, mas eles dizem, imagina, não dá para esperar ver qual vai dar certo para ir e construir a fábrica. Constrói aí 7 fábricas diferentes e vamos ver qual que vai funcionar. Então, a gente vê uma capacidade da humanidade também de se unir e juntar forças contra esse inimigo comum. Né? Ótimo. Falando das vacinas, doutora Lígia, que você tocou no ponto, a gente sabe que tem vários estudos sendo conduzidos. A pergunta que surgiu aqui do Thomas é que se a gente vai ter vacina ainda esse ano, qual que é a perspectiva? E a Gláucia Macedo também perguntou quanto tempo em geral demora para se fazer uma vacina e qual que é a perspectiva agora na época da pandemia? Olha, em geral, 10 anos. Que tá. 10 anos. Não temos 10 anos, né? A vacina que foi desenvolvida mais rápido, eu acho que tenho quase certeza que foi para o Ebola, foram 4 anos. O que está se falando aqui é algo em torno de 1 ano e meio. Tem uma vacina de um grupo de Oxford que, como ela já tinha sido testada, já era uma coisa meio para um outro tipo de coronavírus, e como ela já tinha sido testada, ela conseguiu pular algumas etapas. Então, se essa der certo, ela seria a de desenvolvimento mais rápido, que a gente estaria falando de setembro. Tá? Mas isso sim, se tudo der certo. Vamos usar uma coisa mais conservadora, que mesmo assim vai ser recorde mundial, de 1 ano e meio. Mesmo assim, a gente precisa, depois de ver que a coisa funcionou, que confere imunidade, primeiro, que não faz mal, depois que faz as pessoas ficarem imunes, a gente tem que ter a capacidade de produzir os bilhões, literalmente bilhões de doses que a gente vai precisar dessa vacina para a humanidade. Né? Então, os desafios são enormes. Eu nunca vi uma coisa se desenvolver tão rapidamente, tantos grupos juntarem esforços, mas o tempo da pesquisa biológica, ele não é o tempo da nossa urgência. Né? Então, 1 ano e meio vai ser um recorde mundial, se tudo der certo, mas, mesmo assim, vai ser demorado, né? A gente queria isso hoje. Então, as pessoas têm que fazer a parte delas também. A população precisa ver uma conscientização das pessoas e dos governos ao mesmo tempo, né? Para criar as condições para que as pessoas também possam fazer o seu isolamento, porque, no momento, é o melhor que temos a fazer. Essa história do isolamento e fazer essa curva de contágio ser o mais lenta possível. Exato. O Luiz, ele perguntou também se, a partir do momento que a gente descobrir isso, você já respondeu um pouco, a Fundação Bill e Melinda já estão construindo fábricas para produzirem essa vacina em larga escala,
Mas, por exemplo, como é que isso vai chegar aqui no Brasil? Será que os países que têm mais grana vão conseguir comprar mais? A gente tem Enfim, como, ou vai demorar para chegar, enfim. você está vendo a complexidade desse negócio, né? Quer dizer, você tem a complexidade científica, que é enorme, a gente vai ter depois uma complexidade de logística e política e ética, enfim. Não sei como vai ser. E daí é que é fundamental que a gente tenha cientistas de várias áreas, não só as áreas biológicas, biomédicas, engajados nisso, porque isso vai envolver desafios de grandes, de diferentes áreas do conhecimento, inclusive da diplomacia e da política. Em relação aos remédios, a gente tem ouvido falar de vários. Primeiro saiu a cloroquina na mídia e alguns outros antivirais. Recentemente, o governo americano aprovou o uso do Remdesivir, um antiviral, na população. Por que existem tantos focos? Ainda não tem uma uniformidade? E será que a gente já pode confiar em algum deles? Não, bom, enfim, não Por que a gente tem tantos focos? Porque a gente está dando tiro para todo lado, né? A situação é uma situação de emergência. E, ao contrário da vacina, na vacina, você tem que ter muita segurança de que aquela vacina não faz mal, porque você vai colocar aquilo numa pessoa que não está doente, tá? Daí você tem um rigor para liberar uma vacina que é muito grande. No caso de um medicamento, você imagina que você esteja lá um paciente meio que desenganado, que não tem muito a perder, e aí o médico tem um pouco mais de liberdade de poder testar um medicamento, por exemplo, como foi no começo a cloroquina, que já era um medicamento conhecido e tal, para ver se aquilo funciona naquele paciente, tá? Porque a pessoa está no... Então, é diferente da história da vacina. Então, você tem muito mais coisas já acontecendo com os pacientes. E a questão todos esses alvos, porque a gente já tem algum conhecimento sobre esse vírus, a gente conhece o genoma dele, a gente sabe o mecanismo dele, como é que ele vai lá, joga seu material genético para dentro da célula, o que ele precisa produzir, e ele tem características parecidas com outros vírus, então vocês estão vendo aí que alguns medicamentos que foram desenvolvidos para atuar em outros vírus diferentes do corona estão sendo testados no corona porque eles têm uma biologia, alguma coisa parecida. Mas, por enquanto, a gente só tem... Está tudo acontecendo muito ao mesmo tempo, né? Então, surge um primeiro artigo científico, um relato falando que a cloroquina deu certo lá em meia dúzia de pacientes. As pessoas querem acreditar nisso, né? E eu não sei se a gente está com muito tempo para fazer aqueles estudos rigorosos e longos, e aí a coisa vai sendo um pouco atropelada. Esse medicamento que foi aprovado agora nos Estados Unidos, veja, ele diminuiu o tempo dos pacientes muito graves de internamento, mas ele não aumentou o tempo de vida das pessoas, a sobrevida dos pacientes, né? Então, são medicamentos que, enfim, é alguma coisa, oferece alguma melhora, já que a gente não tem mais nada para oferecer. São pistas. Mas o que a gente está buscando mesmo é como se fosse o Tamiflu lá da H1N1. É isso que a gente quer. Solução, né? Definitiva. Isso. Caso a gente tenha a vacina feita em tempo recorde, essa vacina seria, vamos dizer assim, de uma qualidade pior ou feita às pressas, assim, teria algum prejuízo para a população? Ou só é liberado quando tem uma certeza absoluta de que é segura? Olha, tem que ser segurança, a gente não pode abrir mão. Tá? Então, os governos mantêm a sua seriedade, né? Com as suas agências que fiscalizam isso. Então, segurança não se abre mão. O que talvez a gente flexibilize um pouco é a eficácia da vacina. Tá? Eu quero uma vacina que 100% de quem tomar a vacina fique imunizado. Se fizerem uma vacina que é 50%, pô, vamos embora. Melhor do que nada, entendeu? Então,
Eu acho que essa pressa pode levar a um prejuízo aí da eficácia, porque a gente não tem muito tempo para ficar esperando, mas ela não pode de jeito nenhum, e eu acredito que não vá pecar por falta de segurança, porque aí era só aumentar o desastre, né? Tá certo. Nós temos várias perguntas aqui. Tem uma delas que diz, que é do Luiz. O que difere o vírus do Covid daqueles do H1N1 e por que a situação ficou tão pior no Covid? Olha, eu vou te confessar uma coisa, eu não sei exatamente, o H1N1 é uma outra classe de vírus. Agora, de repente, criou-se esses mecanismos de evolução, apareceu quase que um vírus perfeito para o que ele quer fazer, né? Então, se você comparar, por exemplo, com o Ebola, tá? O Ebola é super infeccioso, mas o que ele faz? A pessoa, assim que está infectada, ela já se sente mal e cai de cama. Então, ela não tem a oportunidade de passar esse vírus para muita gente, porque ela é rapidamente identificada. Esse raio desse corona, ele segue silencioso, invisível, na maioria das pessoas. Na maioria das pessoas. Ele é muito infeccioso, mas ele fica quieto. Tem muita gente que já teve corona e não sabe, gente que teve uma dorzinha de garganta, e essas pessoas saem por aí, tossindo, cumprimentando, dando beijinho. Então ele é genial, né? Porque com isso ele tem essa oportunidade de se multiplicar. E ele, enfim, apesar de serem dramáticos os casos e a situação dos hospitais, o percentual de pessoas que vão parar lá nos respiradores, ele é pequeno. O Ebola, não. O Ebola, a pessoa pegou, é um percentual enorme das pessoas que vai ter uma doença gravíssima. Esse não, né? Então, ele também consegue sair passeando por aí. Então, o que ele perde de virulência, assim, de fazer mal para as pessoas, se a gente comparar com um Ebola da vida, ele ganha em número de pessoas infectadas. E é por isso que a gente vê essa quantidade de gente nos hospitais. Elas são um percentual pequeno das pessoas infectadas, só que o número de pessoas infectadas é tão enorme que acaba você tendo um número muito grande de pessoas hospitalizadas. E aí os serviços de saúde colapsam, né? E aí os serviços de saúde não dão conta. Tá certo. Uma pergunta do Luiz Leite. O que acha do isolamento? Acha que os governos do Nordeste estão propondo? Que eles estão... O Maranhão recentemente fez lockdown. E aí o Luiz Leite está perguntando o que você acha do isolamento. Olha, do ponto de vista biológico, ele faz todo sentido, né? O isolamento. É o que a gente tem a fazer. A gente não conhece uma outra forma mais eficaz de uma pessoa infectada não transmitir isso. E como a gente não sabe quem está infectado, isso é que é o raio dessa doença, né? É a forma da gente interromper esse ciclo do vírus. Agora, isso tem consequências sociais, tem consequências econômicas que têm que ser lidadas também. Eu estou falando aqui do ponto de vista biológico, tá? Claro, certo. E aí veio uma pergunta da Adriana Savoldi. Se você já teve o coronavírus, quer dizer que agora você está imune e que não vai ter mais a infecção? Quem teve está protegido? Até o que a gente sabe, a gente acha que sim. A gente não sabe por quanto tempo você vai estar protegido. A gente não sabe por quanto tempo aqueles anticorpos que você gerou contra a doença vão permanecer ali como uma memória do seu sistema imunológico. Mas o que se vê por enquanto é que sim, mas é novo, é tudo novo. Tá? A gente conhece essa doença desde dezembro. Então, eu não posso... Assim, o meu rigor científico me impede de te dizer sim, quem já pegou não pega nunca mais. Não sabemos. O que a gente imagina é que sim, que essas pessoas fiquem imunes pelo menos por um tempo. Tá? A gente ainda está tentando descobrir. Mas estamos, já teve aí
algum report de algumas poucas pessoas na Coreia que teriam pego de novo, mas a gente não sabe se elas estavam de fato curadas e pegaram de novo, ou se não, se o Aham. vírus deu uma Uhum. escondidinha e depois ressurgiu. Enfim, é tudo Uhum. muito novo para a gente dizer categoricamente alguma coisa. Assim. Falando em mutação do vírus, a Valéria perguntou se tem a possibilidade do vírus no Brasil já ter sofrido alguma mutação. Olha, ele pode ter sofrido alguma mutação. A gente, até os pesquisadores, os virologistas moleculares, sequenciam o genoma do vírus e com isso eles vão, baseado nessas pequenas mutações, eles conseguem acompanhar de onde o vírus veio, há quanto tempo ele deve estar por aqui. Mas a gente ainda não observou nenhuma mutação que altere as características básicas do vírus e complique esse vírus aqui no Brasil versus esse vírus lá, por exemplo, que faça com que uma vacina desenvolvida nos Estados Unidos ou na Inglaterra não funcione aqui. Isso não vimos ainda aparecer uma variante desse vírus que o caracterize como uma coisa diferente do que o SARS-CoV-2. A Suzana Pires, uma paciente querida nossa, perguntou se o vírus, a temperatura é preponderante na disseminação do vírus e se ele paira no ar. Olha, isso é uma coisa, né? Esse vírus é um mistério. Saiu uma reportagem do New York Times que o Estadão traduziu, super boa, falando das diferentes características ou fatores que podem influenciar se a pandemia, se a epidemia é grave ou não em algum país. E aí pensou-se isso, puxa, mas será que em lugares frios você tem uma piora, como foi no caso da Itália, né? E aí a gente vai ver Manaus, mas pode lugar mais quente que Manaus? E a gente viu como o vírus nadou de braçada lá, porque, enfim, não se percebeu a tempo, não se fez um isolamento a tempo. Então, ele ainda é muito misterioso, sabe? Se pensar em Bangladesh, Índia, países com uma densidade populacional que a gente imaginaria, meu Deus, esse vírus vai explodir. Ainda não explodiu. Então, a gente não sabe. Se ele permanece no ar, ele pode ser que ele permaneça nessas microgotículas que ficam aí pairando no ar. A gente não sabe se... Porque uma coisa é uma pessoa tossir e vir aquela coisa, essas gotículas maiores que caem com a gravidade. Isso, óbvio, isso aí está lotado de vírus, é aquela coisa que a gente tem que evitar. Mas tem outros aerossóis, quando uma pessoa tosse ou espirra, que podem ficar aí pelo ar, porque são muito pequenininhos e não sofrem essa coisa, quer dizer, não caem tão rápido. O que a gente não sabe é se eles contêm vírus o suficiente para você respirando já ser capaz de te infectar. E aquela questão disso grudar na sua roupa, eu li outro dia também num artigo, e atenção, gente, só acreditem no que sair em fontes fidedignas. O WhatsApp não é fonte fidedigna, ok? Então, eu li num negócio lá que esse tipo de gotícula, de coisinha que fica no ar, quando a gente caminha, a aerodinâmica faz com que isso não grude na gente. A gente vai empurrando o ar na nossa frente. Legal. Então, não é uma coisa de preocupação. Agora, não custa não. Todo mundo deve usar a tal da máscara, pelo amor de Deus, tá? Inclusive, a partir do dia 7 do dia 9, se não me engano, saiu no Estadão, que já vai ser obrigatório para o estado de São Paulo inteiro sair de máscara. Então, quem realmente tiver que sair de casa, que use a máscara. Vamos ver mais algumas perguntas aqui, que tem várias. O Gustavo perguntou: considerando no melhor cenário uma vacina relâmpago em setembro de 2020, quando a senhora acha que a nossa vida vai começar a voltar ao normal? Quando vamos poder sair na rua sem medo e poder frequentar aglomerações? Caramba!
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Eu não sei como é que é. Se a gente chamar de normal o que a gente tinha antes, né? Aqueles estádios lotados e coisas, isso eu acho que vai demorar bastante. Eu Uhum. também me pergunto quanto tempo vai demorar para países aceitarem pessoas de fora vindo para o seu Sim. país, Uhum. né? As E isso viagens. tudo vai depender muito de um outro fator. A gente falou de remédio e a gente falou de vacina. A gente tem que falar de teste, né? Uhum. Se a gente precisa desenvolver testes robustos e rápidos e fáceis que digam se a pessoa está infectada, se a pessoa já foi infectada e tem os Uhum. anticorpos, né? Uhum. Talvez isso vire o nosso passaporte para poder participar de aglomerações, da Isso. gente poder viajar para outros países. Sim. Você ter lá o seu testezinho que diga, ó, isso aqui a pessoa está negativa, né? Pode entrar. Uhum. Sim. Então, a gente vai depender dessa nossa capacidade de monitorar quem já teve a doença, que percentual da população já foi infectado e está imunizado por ter tido a doença. Uhum. E eu, enfim, eu adoraria dizer que é dia 11 de maio, como já foi, né, a data aqui de São Paulo, mas eu não vejo isso acontecendo tão cedo, não. Esse semestre, com certeza, não. Tá bom. Tem algumas perguntas sobre testes. Vou pegar. Uma pessoa, vamos supor que uma pessoa testou positivo e mora com outras 5 pessoas. Essas 5 pessoas, a gente tem que considerar como infectados? Será que elas pegaram com certeza ou existe a chance delas não pegarem? Do ponto de vista de como é que essas 5 pessoas vão agir, elas têm que agir como se elas estivessem infectadas. Uhum. E não entrar em contato com ninguém, tá? Uhum. Até dar uns 15 dias e aí, né, faz aí algum teste, mas a princípio Uhum. elas podem estar infectadas e não saber, e elas não podem correr o risco de passar isso para ninguém, né? Então, a pessoa que tem o diagnóstico confirmado tem que ficar isolada, Uhum. porque vai que essas 5 ainda não pegaram, podem pegar, né? E aí, se elas puderem fazer eventualmente um teste para ver se pegaram ou não, se tiveram a doença ou não, mesmo sem ter manifestações, é bom, né? Porque isso aí já te dá uma tranquilidade, né? Saber que Uhum. você já está com o anticorpo, já está imunizado. Claro. A Elizabeth está perguntando que Belém do Pará está um caos. Por que alguns testes não são confiáveis? A gente vê que às vezes a pessoa tem e mesmo assim vem negativo. O PCR talvez seja o melhor. Os laboratórios estão marcando só para daqui a um mês. Isso é certo? Assim, com um mês de. O que acontece é o seguinte, o PCR, ele testa a presença do vírus, tá? E ele é um teste muito bom, mas eu estava vendo, eu vi um seminário do Fleury e eles mostrando que dependendo de há quanto tempo a pessoa está manifestando a doença, você tem janelas em que esse PCR detecta mais facilmente o vírus. Esse vírus, no começo, ele fica aqui no trato respiratório superior, mas mesmo assim você tem que enfiar lá aquele cotonete horrível que entra aqui para baixo, mas depois de um tempo ele vai lá para baixo, no pulmão. E a pessoa pode estar doente e essa coleta aqui em cima já não Não detecta pegar. mais o vírus. Então é muito complexo ainda o diagnóstico, e ele tem que vir acompanhado de toda uma análise de há quanto tempo aquela pessoa começou a manifestar os sintomas. O outro teste, que são os testes de anticorpo, ele vai identificar se você tem anticorpos contra o vírus. O que quer dizer que você entrou em contato com o vírus. Tá? Então, esse teste é bom para você. No começo da doença, o seu corpo, você pode estar infectado pelo vírus, mas o seu corpo ainda não produziu anticorpos e esse teste do anticorpo vai dar negativo. Ele não é bom para esse momento. Esse momento, o bom é o PCR.
Mais tarde, para você saber se você já foi infectado pelo corona, aí sim, esses testes dos anticorpos são os melhores. E, infelizmente, ainda os testes chamados testes rápidos, esse que você vai lá na farmácia, fura um dedinho, eles ainda não são bons, eles têm uma taxa de falso positivo, falso negativo muito alta. Então, ele é muito complicado. Eu assim, não entendo muito ainda qual é a vantagem de se fazer um teste desse. Agora, se você for fazer um teste de sorologia mesmo, no laboratório, que vai... Não teste rápido, isso aí é mais confiável. Agora, essa questão dos testes também é tudo um atropelo, porque a demanda é tão enorme que os sistemas de laboratórios de diagnóstico também não estavam preparados para isso. E então, é aquela coisa, né? Trocando, como é que o pessoal fala, trocando pneu no meio da coisa. Quer dizer, estão construindo aí, fazendo operações de guerra para aumentar a sua capacidade de testagem. Sim. E que depende, aí vem aquela história, né? Depende de muitos insumos importados. E se a gente tivesse aqui, né, o nosso parque tecnológico, científico melhor desenvolvido, talvez a gente aprenda que a gente precisa ter um pouquinho mais de autonomia para a produção desses insumos para diagnósticos. Senão ficamos muito dependentes, né? Senão fica uma guerra, fica o mundo todo brigando pela mesma coisa, né? Sim, tá certo. Mais algumas perguntas aqui. É possível que não se consiga produzir uma vacina? Até hoje a gente não produziu uma vacina para o HIV. Até hoje a gente não produziu uma vacina para dengue. Tem uma em teste. Do Brasil, do Butantan, super legal. Mas há quanto tempo que a dengue está aí? Né? Então, possível é. Agora, tem assim, dezenas de diferentes estratégias sendo tentadas. E o conhecimento e os avanços tecnológicos têm sido tanto que eu realmente eu espero e eu confio que alguma delas tenha, pode não ser perfeita, mas que confira uma imunidade para um percentual dos vacinados que faça uma diferença, que nos dê um fôlego, né, no manejo desse vírus. Sim. Aproveitando esse link, a Andrea perguntou também que se, vamos supor que a gente não consiga produzir, enfim, descobrir uma vacina, como é que nós vamos evitar que tenham segunda ondas e reinfecções em massa? É difícil. A gente vai ter que controlar essa volta, essa saída. Se não houver vacina, o que vai ter que acontecer é que as pessoas vão ter que ser imunizadas por pegar a doença. Tá? Vai ser assim que você vai ficar imune. Acontece que a gente tem que controlar a velocidade, o número de pessoas que é infectada a cada tempo, porque senão você sobrecarrega lá o sistema de saúde. Tá? Então, a gente precisa conseguir monitorar a capacidade do sistema hospitalar. Depois, a gente tem que conseguir monitorar, saber quanto uma pessoa infectada, quantas pessoas ela está infectando. Tá? Se ela estiver infectando mais de uma pessoa, aquela curva sobe. Tá? Que aqui o nosso número é alto, né? Pelo estudo do o isolamento diminui isso. Tá? Diminui isso, faz com que uma pessoa infectada, a probabilidade dela infectar outra seja baixa. E a gente vai precisar também conseguir monitorar quantas pessoas já estão imunizadas. A gente precisa que esse número chegue a 70% da população, 80%, porque aí o vírus começa a não ter para quem pular. Né? Eu estou infectada, eu dou tuço na cara do meu vizinho, mas meu vizinho já teve, está cheio de anticorpo, não vou passar para ninguém. Então, essas 3 variáveis vão ter que ser sendo acompanhadas para a gente poder liberando as pessoas para que elas sigam uma vida e vão ser infectadas, vão adquirir imunidade. Aquelas que tiverem a doença mais grave, a gente quer que
o sistema de saúde seja capaz de cuidar delas, e aí a gente vai ter que ir indo assim, mas com muita inteligência e com muito dado científico, tá? Isso é que é importante. Esse tipo de coisa, aliás, nada pode ter achismo. Nada pode ter achismo, mas quando a gente está lidando aí com as vidas das pessoas, a gente, puxa, eu adoraria que a gente não tivesse em quarentena, eu adoraria poder ir à praia, eu adoraria poder ir encontrar minha família, meus amigos, mas ciência não é o que eu desejo, ciência é que os números, o que os dados nos mostram, tá? Então é fundamental que qualquer política pública para lidar com essa epidemia, com essa pandemia, ela seja baseada em dados coletados e não porque eu queria tanto que esse medicamento funcionasse, ele tem que ser aprovado. Não existe isso. Não existe isso em ciência. A gente quer que a coisa seja aprovada se for demonstrado que ela funciona ou que ela não faz mal, entendeu? Então, eu acho assim, que um recado final é esse. A gente precisa de inteligência, a gente precisa de dados reais. Isso aqui não é coisa para amador, não é coisa para fazer só na intuição ou no desejo próprio. É para a gente recorrer a todas as ciências. Certo. Mais algumas perguntas, a gente tem pouco tempo, mas ainda dá para fazer. Todos obrigatoriamente vão pegar? A Cristina está perguntando. Olha, Cristina, se não foi desenvolvido, pelo quanto esse vírus é contagioso, se não for desenvolvida uma vacina, o jeito da vida voltar ao normal vai ser, eventualmente, todo mundo pegar, tá? E aí a grande maioria não vai ter nada, vai ficar tudo bem, e a gente vai ter aquele percentual de pessoas que vão ter uma doença muito séria e até vão morrer. Sim. Aí o segredo todo é que todo mundo vai pegar, mas aos poucos, para não ter hospital lotado. Exatamente, para não sobrecarregar nosso sistema de saúde. Isso. Quantos dias após o primeiro sintoma deixo de passar para as outras pessoas? Putz, não sei te dizer. Não sei dizer, gente. Eu tenho horror a responder coisa que eu não tenho certeza, então. Sim. Gostaria de saber como os cientistas têm como saber se esse vírus foi criado em laboratório. Tá. Isso é uma questão, né? Muita gente tem aí essas várias teorias de conspiração que isso teria sido construído, e a gente tem a capacidade mesmo de construir, modificar vírus, modificar células, a gente faz coisas incríveis no laboratório. E por conta disso, grupos de pesquisadores de diferentes países já analisaram o genoma desse vírus. Quer dizer, analisaram lá o material genético dele, sequenciaram e não viram nenhuma evidência, nenhuma marca de que esse vírus teria sido construído em laboratório. Tá? Esses vírus existem na natureza, a gente conhece eles, e as análises que fizeram não encontraram nenhuma evidência de que ele tenha sido engenheirado e alguém tenha lá construído ele. O que pode ter acontecido e que a gente não sabe, mas isso sim poderia ser uma possibilidade, é que tivessem se fazendo experimentos e pesquisas com esse vírus em algum biotério, em algum laboratório de segurança naquela cidade da China e ele tenha escapado. Eu não tenho como jurar que isso não aconteceu, tá? Mas dele ter sido criado intencionalmente, isso já foi analisado cientificamente, não se encontrou nenhuma evidência de que tenha sido esse o caso. A Luciana Haddad, que é uma médica querida, amiga, trabalha no HC, no Covid, acabou de responder aqui a nossa pergunta, a pergunta anterior. Oba, quanto tempo demora? Então, são 14 dias desde o período dos sintomas, 14 dias e mais 3 desde que essa pessoa esteja assintomática, desde que ela não esteja sentindo mais nada. Legal. Obrigada.
Você acha que um dos maiores problemas não é não estarmos testando o suficiente? Perguntou a Fabiane. É exatamente, isso é um enorme problema. A gente não tem essa capacidade, a gente não tem ideia do número ou percentual da população que já pegou esse vírus. A gente não tem ideia. Então, a gente aqui no Brasil a gente está remando aí um pouco no escuro no manejo dessa epidemia, por falta de testagem, por falta de capacidade de testar, né? É verdade. Doutora Lígia, se você tivesse que dizer para a gente uma lição que você acha que nós vamos tirar dessa pandemia, qual seria? Uma lição? Ai, meu Deus. A gente está tendo tantas lições, né? A gente tem a lição do valor da gente gostar da nossa família, porque agora estamos aqui enclausurados com os mais próximos. A gente tem lições de solidariedade, enfim, tem lições para tudo quanto é lado. Do ponto científico, eu acho que essa lição, eu acho que é uma lição de humildade do cientista, né? E de ver como a natureza tem uma capacidade de criação de organismos inéditos que dão essa rasteira na gente, mas, ao mesmo tempo, uma lição de como a comunidade científica internacional ela também tem a capacidade de se unir e juntar forças para combater juntas um desastre como esse, né? Mas as lições são as mais diversas possíveis. Ótimo. Temos mais um tempinho para as perguntas. A Fátima está perguntando, a suplementação da vitamina D e outras, esse seu tratamento, realmente ainda são... Quer falar, doutora Lígia, da suplementação? Não, pode falar você. A gente ainda não tem, assim, dados concretos de que aumentar o aporte de vitamina D vai prevenir ou vai impedir que você pegue o vírus. Ainda são suposições, então não é para sair aumentando ou tomando vitamina D por conta própria. Gente, toma muito cuidado, assim, eu tenho uma amiga queridíssima que volta e meia, ela já comprou antiácido, porque alguém disse que antiácido era bom, ela já comprou aspirina, ela já comprou... Gente, quer dizer, essa coisa do WhatsApp e as pessoas pegam, assim, uma pequena noticiazinha de um caso que aconteceu isso e transformam num fato consumado, numa certeza científica e saem espalhando isso por aí. E essa desinformação é muito ruim, sabe? Qualquer coisa séria e de fato eficaz que surgir vai sair nos meios de comunicação oficiais, sabe? A gente tem essa tendência a achar que eu vou ser o primeiro a saber, tem um segredo. Não, coisa que é boa, coisa que funciona de verdade. Isso, conhecimentos consolidados, eles são divulgados, não é pelo WhatsApp, sabe? São pelos meios de comunicação sérios. Então, eu sei que a gente está doido para ter uma novidade, a gente está doido para ter o milagre, a solução, mas resistam a esse chamado, sabe? Porque é uma quantidade de desinformação muito grande. Doutora Lígia, muito obrigada por ter compartilhado o seu conhecimento com a gente, que realmente nesse momento vê informação de tudo quanto é lado, ver você falando um conhecimento embasado, tranquilizador para nós. Foi um prazer tê-la aqui com a gente e muito obrigada por terem participado. Tem alguma mensagem final, doutora Lígia? Então, só agradecer aí a oportunidade de conversar e te dar os parabéns de novo pela sua carreira, desde lá do Bandeirantes até a clínica, doutor Fábio Carramasso. Muito obrigada, gente. Boa noite.